Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do ITCO, o Complexidades. Aqui a gente vai falar sempre muito sobre gestão urbana, né, sobre meio ambiente, vários assuntos ligados às cidades. Hoje aqui, né, com uma equipe muito legal, né, super competente, do meu lado aqui já, né, nossa Fernanda Mendonça, Fernandinha, arquiteta urbanista, seja bem-vinda. Muito obrigada, Selamar, pelo convite mais uma vez. Me sinto honrada de estar aqui com parceiros tão ilustres como o Silvio e o Rodrigo. Legal. Gente, hoje a gente vai falar um assunto muito importante aqui, que é a arborização urbana, né? Esse mês aqui a gente dedicou aqui a assuntos importantes aí do meio ambiente, parques lineares, e hoje sobre a arborização urbana. Para falar também sobre a arborização urbana, né, trouxe aqui o Rodrigo, né, que vai estar nos ajudando tecnicamente. Depois eu vou dar o currículo dele aqui. A primeira vez no programa a gente dá o currículo completo. Depois a gente faz o resumido, tá, Rodrigo? Tá certo. Obrigado, Salomar. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa mesa com gente tão especial, né? Vai ser um prazer compartilhar o conhecimento, toda essa trajetória da arborização urbana com vocês. Valeu, obrigado. E nosso mestre Silvio Matos, né, geólogo, especialista nessa área ambiental, muito grande, né? Não vamos falar o tamanho, né, Silvio? Tudo bem? Tudo bem, Salomar, obrigado mais uma vez pelo convite. Né? Eu só gostaria de dizer o seguinte: o Fernando Sabino, que é um grande escritor, já morreu, e era um cronista assim, de mão cheia, mineiro, ele tinha uma crônica que falava assim: deixa o Alfredo falar. Então eu estou naquela posição hoje que eu vou deixar o Rodrigo, que é especialista, e a Fernandinha também, que é urbanista, especialista. Eu vou deixar os dois falarem. Vou falar pouco aqui. Vou seguir o conselho do Fernando Sabino. Obrigado, Silvio. Tá vendo? Gente, então estamos aqui com o Rodrigo, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Goiás, né? É mestre em Genética e Melhoramento das Plantas pela mesma instituição, tá? Possui ampla experiência na área florestal, com destaque à recuperação de nascentes, né? Muito importante isso. A recomposição florística, né? Também desses corpos hídricos, produção em viveiros florestais, inventário florestal e arborização urbana, né? Assim, um currículo muito grande, sempre aquilo que eu falo para vocês. A gente traz aqui, gente, especialistas, tá? Para estar falando sobre cidades, não do ponto de vista do leigo e tal, não que às vezes o leigo não tenha razão, né? Mas trazendo aqui realmente pessoas que vão estar falando, né, com capacidade, né, e com conceitos científicos, né, e estudados e comprovados. Esse é o nosso compromisso. Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho mais da tua experiência. Eu não li todo aqui teu currículo, né? Senão a gente ia passar o programa todo falando aqui do currículo né, do Rodrigo, e a intenção é tirar, né, todo o conhecimento que esse teu currículo proporcionou para você, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a tua experiência e sobre já também um pouquinho da importância, né, da arborização urbana, né? A gente sempre pensa em árvore lá no campo, no rural, né? Mas o urbano também é importante, né? Bom, eu sou o Rodrigo, como o senhor disse, sou engenheiro florestal, tenho aí uma vasta experiência na área de arborização urbana, desde plantio, seleção, gestão. Tive a oportunidade também de dar alguns pitacos no plano de arborização de Goiânia, na época em que eu estive trabalhando com a arborização de Goiânia. Já trabalhei na gestão de arborização aqui da cidade. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer todos os parques, trabalhar nos parques, né, distribuir várias árvores aí na cidade. E, além disso, tem experiência também com a parte de licenciamento, plano diretor, plano de manejo dos parques, que é uma parte muito importante também dentro da arborização urbana, de como a gente manejar a arborização urbana, e dentre outras, né, mas essas são as mais importantes. Falar sobre a arborização urbana... Deixa eu só te perguntar, você hoje está trabalhando na CECIMA, você está trabalhando onde hoje, antes? E hoje eu trabalho na Secretaria do Ambiente. Bem, a Secretaria de Meio Ambiente, tá. Só que eu não pude vir como secretário sim. na parte da secretaria, porque precisa da autorização. Sim, não, mas só para saber que você também hoje trabalha nessa... Sim, na parte de licenciamento. Licenciamento, como né? consultor florestal também, consultor ambiental. Isso é importante para o pessoal saber que a gente está trazendo, né, gente que conhece mesmo sobre o assunto. Perfeito. E aí a arborização urbana, Rodrigo? Bom,
falar sobre a arborização urbana é um tema muito amplo, porque às vezes a gente pensa a arborização urbana só como um paisagismo, como uma árvore bonita para gerar sombra, e não é somente isso, né? A arborização urbana, ela tem diversas importâncias dentro de uma cidade, que vai desde o microclima, desde o paisagismo, até dentro da parte social. Então, a arborização urbana, ela é importante principalmente para a regulação do clima. Como assim? Como que a arborização urbana ela regula o clima? Né? Através dos seus processos fisiológicos de respiração, transpiração, partículas são emitidas para o ar, que consequentemente geram a massa de ar fria daquela região e consequentemente atuando ali na regulação do clima. Isso é muito fácil da gente perceber, principalmente aqui em Goiânia, dentro dos parques urbanos, né? Aqui próximo, Vaca Brava, que é bem aqui próximo, às vezes a gente está na agitação do dia a dia, aquele calor, aquela movimentação, e aí a gente entra no parque, parece que acabou tudo, né? Parece que vem aquela paz, aquele frescor, né? Isso é uma das importâncias da arborização O urbana. Areião, né? Também. O Areião também, que é aqui perto, né? Então, quando a gente entra numa área bastante arborizada, a gente consegue sentir as sensações dos benefícios da arborização, que aí vai desde o microclima, redução de ruídos, a arborização ela é capaz de inibir alguns ruídos provenientes da urbanização, filtragem do ar, estoque de carbono. Então, a gente tem aí vasto benefício dentro da nossa cidade, né? E um dos benefícios, uma das importâncias principais que hoje eu destaco, principalmente nos estudos e nos conceitos e nas palestras sobre arborização, é sobre a identidade da arborização. Por quê? Porque arborizar cidade hoje não é somente eu colocar um objeto para benefício social, mas eu trazer uma política e uma identidade para a cidade. Por exemplo, vamos usar um exemplo bastante interessante que aconteceu por agora, que foi a retirada da gameleira da Araguaia. Uhum. Eu acho que todo mundo compartilhou aí um certo pesar da retirada dessa gameleira, né? Por quê? Porque todo mundo ali da região tem uma história com essa gameleira. Algumas crianças brincavam ali, conheceram pessoas ali, ou às vezes passavam pela região e se deparava com aquela árvore grande, né? Então, essa é uma das importâncias da arborização urbana, que é o patrimônio histórico, que é a história, né? Ou seja, a identidade de um município, a identidade de uma cidade, de um bairro, né? E tratar isso dentro da arborização é muito importante, porque a gente traz ali para a nossa sociedade a nossa cultura, né? E em relação à gameleira, eu gosto muito de falar da gameleira, porque eu acho que todo mundo tem uma história com a gameleira, se não tem, conhece, né? Tem uma história muito interessante aqui em Goiás, que é a história da Santa Dica. Eu só não vou me lembrar exatamente qual que é o município. A Santa Dica da cerveja? Você Você começou a falar. Lagolândia, isso, Lagolândia. A Santa Dica, ela gostava muito da gameleira, né? Então, tem relatos em livros de história que as cinzas dela foram enterradas debaixo de uma gameleira. E aí, consequentemente, fiéis plantavam-se gameleira para poder homenageá-la, né? Assim como representações culturais. Em algumas religiões de matriz africana, se plantam gameleira na porta dos seus centros religiosos, acreditando-se que é algum deus da religião que irá protegê-lo ali naquele local, né? Então, a importância cultural da arborização ela é muito forte. Então, aí traz todos os benefícios da arborização. Pô, você fez eu resgatar aqui uma memória de infância, sabe, Rodrigo? Quem estiver vendo a gente aí lá do Rio Grande do Sul, em Viamão, principalmente, né? Aí lembrar, eu sou lá da Volta da Figueira. A Figueira, agora
Gameleira também. Né? Então, Viamão é conhecida muito pelas paradas, né? Parada 42 e tal, né? E aí, pessoal, onde é que você mora? Mora lá na volta da Figueira, né? Então, o bairro, na realidade, era Viamópolis, né? E é Viamópolis ainda, né? E há pouco tempo, a Figueira tá que nem o Bandeirante aqui na Anhanguera, né? Antes era uma pista só, tinha a volta da Figueira, você passava na frente da Figueira. Aí fizeram 2 pistas, porque é uma RS lá que liga Porto Alegre e Viamão e vai para o litoral norte, é uma das ligações do litoral norte. Fizeram 2 pistas, aí não era mais, em torno da Figueira, né? Tinha 2 pistas de um lado e 2 pistas do outro. Outro dia deu um vendaval muito forte, caiu a Figueira. Eu disse assim, não. Falei com a minha mãe, liguei lá com o meu irmão, disse assim, rapaz, caiu a Figueira. Acabou. E eu sinto que ao longo do tempo, Rodrigo, as pessoas foram perdendo essa questão de chamar a volta da Figueira, que era uma coisa muito cultural, né? Então você fez me resgatar aí Perdeu-se um pedaço de história, né? Um pedaço da história mesmo. Acho que pouca gente que mora lá hoje, se eu falar a volta da Figueira, vai lembrar que era... Como era antigamente. Muito legal essa tua história. Fernandinha, já que estamos na parte cultural de história, de urbanismo, que também cuida disso, né? Como é que você vê essa questão da arborização? Olha, Selomar, é muito importante, né, a gente tocar nesse assunto e assim, um prazer enorme estar aqui com o Rodrigo, porque eu não conhecia o Rodrigo pessoalmente, mas nós já tivemos a oportunidade de estar junto escrevendo um livro para um artigo, ou um artigo para um livro, e também fazendo um seminário, né, Rodrigo? Verdade. E como eu sou da área da arquitetura, a gente começa a observar que Goiânia é uma cidade que nasceu com uma arborização exótica. E Sim. Isso é muito simples da gente entender, porque não existia aqui em Goiânia ou nas redondezas uma preocupação com isso, né? O que a gente chama de árvore exótica? É aquela que não é proveniente da região onde a cidade está. E aí a gente tinha as figueiras, como o Rodrigo colocou, né? Nós tínhamos aí aqui chamada de gameleira, né? Os flamboyantes também, os flamboyantes, né? que a gente observa que são maravilhosos. O nome é bairro e é shopping, né? Exatamente, são maravilhosas, árvores maravilhosas, frondosas, mas não são árvores adequadas para calçadas, pelas suas raízes agressivas e tudo mais, mas é uma história tão forte que gerou aí o nosso shopping, que é o Flamboyant, né? E depois gera o parque, que é o Parque Flamboyant, e existe um saudosismo. Eu não sou goiana, eu sou anapolina, e quando eu cheguei aqui, eu fui morar na Rua 4, no centro, na 4 com a Goiás, no edifício do suicídio, lá no edifício Bemosa, né? E eu passava muito na Goiás, ali por cima das raízes do Flamboyant, e falo para você que posso contar a história com saudosismo, porque eles eram muito bonitos, né? E a remoção é isso que o Rodrigo colocou. Traz um saudosismo, porque é como se elas tivessem a história nossa naquele ambiente, naquela refúgio que acabava sendo uma parte da gente, aquilo ali. Né? Então, a arborização urbana ela é algo que em Goiânia foi muito forte, porque Goiânia nasceu arborizada. Uhum. E essas mudas vieram como presente de Minas, de São Paulo, e são todas estrangeiras mesmo, e estrangeiras do Brasil, porque a gente não tinha essa preocupação. Eu estou falando sobre isso, né, e provavelmente o Rodrigo vai ter muito mais a dizer sobre isso, porque nós estamos num momento em que a discussão o que nós devemos plantar na nossa região. São árvores da região mesmo, né, no caso nosso do Cerrado, ou se nós devemos trazer árvores brasileiras em geral, ou podemos ficar trazendo aí as árvores exóticas, né? Porque muitas dessas árvores que a gente traz, dessas espécies, elas não são só espécies não adequadas, mas muitas vezes invasoras do próprio espaço do cerrado.
Então, ao invés de eu plantar uma árvore dessa na cidade, eu planto lá num espaço abandonado ali, verde, e que tinha um remanescente de cerrado original, e essa árvore ela produz frutos, sementes, e essas sementes são dispersadas, e ela vai se tornando uma vegetação invasora, né? Eu até nunca ouvi muito sobre o cerrado, mas tenho acompanhado um botânico e paisagista, que é o Ricardo Cardini, atualmente está assim, no topo, né? E ele tem falado muito isso com relação à Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica está sofrendo uma invasão dessas espécies estrangeiras que acaba por ter continuidade, porque uma árvore ela é independente, né? Ela cresce, ela nasce, ela dá suas sementes e vai frutificando, e corremos assim o risco de perder espaços tão singulares, tão biodiversos, porque não é apenas ter ali uma árvore estrangeira, mas é ter dentro desse bioma uma espécie vegetal que vai fazer com que todo aquele sistema ecológico que vive ali Da possa fauna, ser né? alterado, Os exatamente. pássaros se alimentam. Possa né? ser alterado porque ele está sendo invadido por uma espécie estrangeira. Né? Antes de passar de novo a bola para o Rodrigo, depois eu volto contigo e você passa a bola para ele sobre essa questão aí. Eu queria saber do Silvio, o Silvio disse que não ia falar muito, não sei se ele está bravo com a gente, não, né? Estou brincando. Silvio, e você tem uma experiência também aí de cultural, né? De lembrança da árvore, acho que isso é importante, né? Eu estava, quando você falou, eu comecei a lembrar, eu sou do interior de Goiás, de uma cidade que foi uma cidade muito importante, chamada Baliza, que foi a cidade do diamante, né? Eu acho que foi isso, inclusive, que me fez fazer geologia. Eu fui para a UNB em Brasília, passei no vestibular lá em 69 e cheguei lá para fazer engenharia e depois resolvi fazer geologia. Eu acho que foi o apelo dos garimpos de diamante de Baliza. E quando você falou lá de Porto Alegre, né, de Viamão, né? De Viamão, né? A volta da figueira. Da volta da figueira, eu comecei a lembrar de algumas árvores de Baliza. Eu vivi lá até meus 8 anos, e naquela época, década de 50, né, você era criado praticamente, você ia para a escola e voltava, eu ia para a escola de manhã, voltava à tarde e ficava o resto da tarde praticamente brincando na rua, né, da cidade, jogando futebol, matando passarinho. Na época a gente não tinha essa preocupação em cuidar dos passarinhos, você tinha um estilingue, ia matar passarinho e tal. E eu me lembro de são 3 árvores que eu me lembro importantes. Eram 2 pés de goiaba lá no quintal de casa, que até hoje, de vez em quando, eu sonho com eles. Eu me lembro ainda dos tipos das forquilhas. Tinha uma forquilha grande, tinha um lado que ele ia, que era mais baixo, e o outro subia reto, né? Era perto do muro. Eu subia, ficava às vezes a tarde toda em cima desse pé de goiaba, né? Então tinha uma relação muito interessante. E o outro era do outro lado, esse era o pé de goiaba que eu tinha medo, porque era mais difícil subir e tal. E um pé de flamboyant, né? Vocês falaram em flamboyant, que era lá no fundo da minha casa, que a grande lembrança dela que eu tenho é que, às vezes, eu quase morri. Eu subi lá em cima, levei uma queda lá de cima, que desmaiei e tal. Aí tiveram que me pegar, levar para casa, com aquela coisa de passar coisa no nariz. Então, assim, são aquelas relações de menino que você estabeleceu, né? Com a árvore, com a arborização, embora Baliza não tivesse praticamente arborização nenhuma, assim, era tudo natural, né? Era aquela cidade que foi crescendo no meio das árvores, a cidade do interior, né? Mas eu tenho essas lembranças. Agora, por formação, eu tenho uma outra coisa da época que eu trabalhava com geologia, que fazia geologia para mineração, né? E aquela história, você como profissional de geologia, você é treinado a ver pedra. Então, eu saí nas picadas e, na realidade, eu praticamente não via as árvores. Era ver as pedras. Onde que tinha pedra, você ia batendo e tal. Só depois de muitos anos que eu comecei a trabalhar com o meio ambiente e comecei a ter uma visão mais um pouco integrada, né? Comecei a ver e comecei a andar, né? E além de
esquecer um pouco as pedras, né? E olhar mais a natureza como um todo, ver as árvores, a beleza das árvores, essa coisa, o fato de eu ter ido depois, tem 20 anos que eu estou na Ecovila Santa Branca, né? Praticamente fui uma das pessoas que ajudou lá a formação da Ecovila. Aí comecei a ter uma visão um pouco mais integrada com relação à vegetação. Mas confesso que eu não tenho nenhum conhecimento científico, formal, sobre a questão da arborização. Por isso que eu falei que vou seguir o conselho do Fernando Sabino de deixar vocês falar, né? A crônica dele deixa o Alfredo falar. E gostei muito da fala inicial de vocês, né? Principalmente esse aspecto que o Rodrigo levanta, do aspecto cultural, do aspecto, sabe, desse envolvimento, né, com a vegetação, né, esse exemplo que ele deu lá né, aqui de Goiânia e tal. Então, continuo nessa minha postura, quer dizer, vou ouvir mais vocês do que estar falando e usando o tempo para deixar vocês falarem mais com propriedade essa questão da arborização. Vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu já fiz essa brincadeira uma vez com a Fernanda também. Ela me permitiu, quero que você me permita fazer essa brincadeira. Eu olho às vezes para a cidade, né? E vejo muita palmeira, né? Palmeira real e tal, né? Para lá e para cá, grandes avenidas, parece aquelas praias lá de Orlando, lá cheio de palmeira, né? Aí de vez em quando eu brinco, às vezes que o pessoal fala, vamos botar umas palmeiras aqui, vem cá, o cara que produz palmeira já ganhou bastante dinheiro, vamos diversificar. Vamos diversificar um pouquinho. Como é que você vê isso, né? Que tipo de arborização? Eu sei que para algumas avenidas, né? A Fernanda até explicou isso já, né? Em algumas avenidas eu preciso de uma árvore com um porte maior, mais alto e tal, né? E que vai dar uma beleza cênica, vai trazer algum benefício ambiental, né? Mas não vai atrapalhar aquela grande avenida, né? Mas a gente tem soluções aí, além das palmeiras para as cidades. Aí, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que a Fernanda começou, da árvore exótica e a nativa, né? E também um pouquinho dessa questão das outras opções aí de arborização urbana. Não, perfeito. Bem colocado mesmo, nas avenidas hoje, a grande maioria é tudo palmeira, né? Palmeira imperial, inclusive, que também tem um risco de acidentes nas avenidas, né? Principalmente com as folhas. Se elas não forem bem podadas, bem manejadas, pode ocorrer que as folhas possam cair nos carros ou em algum pedestre, né? O que acontece em algumas situações. Mas para a avenida precisa ter justamente essa atenção que a Fernanda pontuou nesse outro momento sobre a espécie adequada. Por quê? Porque você precisa de um senso estético para a região, principalmente para o condutor que está ali trafegando pela avenida, e além disso, você precisa de uma linearidade no manejo. Por quê? Porque se eu coloco ali na avenida uma árvore de grande porte, pequeno porte, frutífera, não frutífera, quando eu for realizar a poda e o corte dessas árvores, eu vou ter que realizar elas em períodos diferentes. Então, às vezes, um trabalho que duraria 2 dias, eu vou durar um ano inteiro fazendo a poda, né? Então, não é eficaz. Se eu coloco uma espécie frutífera, como o caso do jamelão, que acredito que o Brasil inteiro passa por essa situação. O jamelão, ele chega numa época, começa a dar os frutos caem, tem o óleo da semente, e aí é o período de escorrega motoqueiro, né? O período dos acidentes. Então, para a arborização da avenida, precisa-se ter esse cuidado. Mas a gente tem várias opções, e uma das opções, principalmente do Cerrado, que eu acho bastante interessante, inclusive foi até uma citação para as avenidas de Goiânia, que é a espécie cega machado e a espécie pau-formiga. Por quê? Porque são espécies nativas do Cerrado, que se adaptam ao clima e possuem linearidade do tronco, ou seja, o tronco ele cresce reto, se conduzido, claro, se ele conduzido adequadamente. Então, você vai ter um tronco reto, uma mesma árvore na avenida, e uma facilidade do manejo. Por quê? Porque e além disso, além da facilidade do manejo, você vai ter também a estética do local. Por quê? Porque quando o cega machado flore, fica rosa ali, todo bonitinho,
O, o pau-formiga está vermelho. Quando o pau-formiga está verde, desculpe. Quando o pau-formiga está vermelho, o cega-machado está rosa. Então, você vai ter ali 2 estações de flores bem definidas e árvores lineares que não vão atrapalhar o tráfego na região. Sem contar que você não vai ter problemas com frutificação, flores, visto que o índice de queda de flores é bem pequeno em relação ao pau-formiga e o cega-machado, né? E, além disso, você vai ter um senso estético bem bonito na região. Ah, muito legal. E tem alguma rua assim que a gente já possa ver alguma coisa com árvores nativas que pode se tornar referência assim para as pessoas que queiram de repente colocar suas calçadas e tal? Como é que está isso nos projetos aí de Goiânia? Você tem visto? Olha, teve uma proposta de arborização para Anhanguera, para o BRT, ali acima do palácio, que foi feito justamente com essa temática, com o cega-machado e o pau-formiga. É uma proposta bastante interessante, porém não tem tanta condução de manejo e cuidados silviculturais da área, mas é uma proposta bastante interessante que, inclusive, está crescendo. Só que, infelizmente, na arborização, a gente lida com alguns aspectos culturais, né, que é o plantio de mudas pela população sem o devido consentimento. Então, é muito comum você andar aqui em Goiânia, principalmente aqui, se a gente for aqui no setor Bueno, você vai encontrar vários pés de manga no meio da avenida, né? Então, tem essa questão do plantio sem autorização, que, inclusive, não é recomendado. Sempre que alguém quiser fazer um plantio, seja ele na calçada ou em casa, ou na própria avenida, precisa do atestado de um consultor ou de um técnico da área, porque essa árvore, na boa atitude, pode se tornar um problema futuro. Exatamente. E, por exemplo, quem mora em condomínio, né, um síndico, ou quem mora numa casa, né, queira fazer algum trabalho, existe um local onde a gente busca essa informação do tipo correto, né? Porque acho que nosso programa também tem essa questão, né, de levar conhecimento onde é que as pessoas podem buscar, né, essa informação, né? Às vezes, olha, é a minha casa, eu não tenho dinheiro para contratar um consultor, mas onde é que eu posso ler isso, né? Hoje nós temos no site da prefeitura, inclusive, tem um plano diretor de arborização de Goiânia, que traz informações sobre a arborização. Mas a população pode procurar a prefeitura de Goiânia, procurar os órgãos ambientais, as associações ambientais. Hoje tem muitas associações que realizam plantio de recuperação de nascentes, né, várias associações que trabalham com a arborização urbana indiretamente, ou até mesmo, dependendo da situação, ver a possibilidade de consultar um consultor mesmo da área, né, um engenheiro florestal, um biólogo, um agrônomo. Legal. Acho que o que acontece é que a arborização urbana sempre foi muito intuitiva. E só recentemente é que você começa a ouvir que tem que se fazer um plano de arborização. Tanto que a gente não tem uma política nacional de arborização urbana, ou seja, uma lei que remete a como deve ser a arborização urbana no Brasil. Porque eu acho que primeiro a gente teria que ter, né, a Política Nacional de Arborização Urbana, que é a lei maior, para depois a gente ir subdividindo e orientando cada cidade a fazer o seu. E isso está sendo construído agora. A gente teve, inclusive, uma reunião recente, né, Rodrigo, online, para poder começar essa discussão. Né? Mas até que ponto a gente tem capacidade de não é incapacidade, é possibilidade de conscientizar uma cidade que ela precisa fazer esse plano. Nem todas estão predispostas a isso, porque acho que o que pressupõe a arborização urbana é a cidade ter o seu viveiro para a produção das suas próprias onde buscar as mudas, né? Justamente. E tem uma dificuldade, né? Essa questão, as pessoas não entendem que o planejamento nunca acaba, né, Fernando?
Porque assim, você tem o Exatamente. plano diretor, e aí a gente às vezes escuta, mas o plano diretor aqui não falou da urbanização, da arborização urbana. Eu disse, não, mas espera aí, tem que estar lá nos planos setoriais lá, você tem que fazer o plano de arborização, Isso. né? Então, assim, O indicativo está lá. tá né? lá no plano diretor, quer dizer, você tem que fazer o plano de gestão dos recursos hídricos, né, Silvio? Então, assim, a gente está acostumado a uma coisa assim que eu tenho como se fosse a Bíblia. Não, na Bíblia eu vou encontrar tudo. No plano diretor eu não vou encontrar tudo, eu preciso de outros planos setoriais que vão ajudar, né? Você trabalhou bastante com isso, né, Silvio? Uhum. De gestão. Implantar o plano diretor é isso, né? Resolver aquelas questões ali, fazer o plano de arborização, a cartilha das calçadas, fazer o plano de gestão de recursos hídricos, né? Você que trabalha bastante com gestão. Eu acho que eu me lembro, né, por exemplo, que desde os planos diretores passados, por exemplo, vou pegar os últimos, digamos, quase 20 anos. A 171 de 2007, você já tinha um artigo, não me lembro qual artigo, que você elencava todos esses planos. Você tinha um plano municipal de resíduos sólidos, você tinha um plano de gerenciamento dos recursos hídricos, você tinha um plano de arborização, né? Você tinha a proposta de um plano de mobilidade, embora na lei, na 171, detalhasse bastante a questão da mobilidade, mas tinha lá elencado para você fazer um plano específico de mobilidade e tal. Então, quer dizer, é uma lei que dá parâmetros, né? O plano diretor, ela dá grandes diretrizes e tal, e elenca uma série de planos complementares, né? Então, esses planos têm que ser feitos. E o gestor ele tem que ler o plano diretor, né, para entender o que ele precisa fazer. Então, por isso que o plano diretor é feito em títulos e capítulos, né? Eu tenho que pegar o capítulo lá da parte ambiental, entender o que ele está fazendo para dar continuidade ali, né? Justamente, aplicar para a especificidade da cidade também. Né? Justamente. E como é que você vê hoje a arborização, né? A gente falou, você já falou um pouquinho dos parques, né? Como é que você vê a arborização das vias, né, em Goiânia? Nós precisamos avançar muito ainda, porque se fala, né, não, Goiânia é a capital no meio ambiente, né, de verde e tal, né? Mas os especialistas aqui falaram que em função muito dos nossos parques, que são muito bons, né? Mas efetivamente a arborização das vias, de certa forma, é precária. Como é que está na tua visão isso aí? Tá bom, tá razoável, tá muito bom em relação ao restante aí das boas cidades aí? Normalmente a gente tem Curitiba, né, como uma referência, Curitiba, né? Maringá também. Maringá, né? Agora ganhou também um prêmio, né? Muito bonito, justamente. Como é que nós estamos nas vias aí? Como é que é a sua percepção? Olha, Goiânia é uma cidade muito arborizada. Então, qualquer passeio que você faz aqui em Goiânia, seja a pé ou de carro, você vê árvore, você vê verde, né? Então, a não ser que você vá em Campinas. Aí você vai comprar roupa em Campinas, aí é só tecido que você vai ver lá, nada só além concreto e disso. tecido. Só concreto, tecido e sol. E a gente percebe isso na temperatura, Na né, que o senhor temperatura, falou, né? justamente. Bom, a arborização de Goiânia, ela tem passado por uma mudança desde os anos 2000. Né? Então, como a Fernanda colocou, Goiânia ela foi formado por espécies exóticas, como ficus, o flamboyant. Tinha uma espécie muito interessante que o pessoal usava aqui, que era o ficus, principalmente para toparia. Né? Se eu não me engano, o nome é não sei se Topiaria. é topiaria, isso, toda vez eu confundo, topiaria, que é o processo de transformação da copa, ou seja, você passava nas calçadas e via aquelas copas redondinhas, quadradinhas, era muito bonitinho, uma gracinha, só que com o passar dos anos, essas árvores foram crescendo e foi possível observar que elas começaram a invadir calçadas, invadir encanação, então percebeu-se que o ficus não era adaptado para a arborização, principalmente por conta da raiz. E o mesmo aconteceu com o flamboyant. O flamboyant é uma espécie linda, sou apaixonado no flamboyant, mas ele em calçada ele é um prejuízo gigantesco,
porque as suas raízes, elas são grandes, a árvore é grande, a copa é grande, e às vezes plantada em um lugar errado, ela acaba ultrapassando os seus limites ali, causando vários prejuízos. Então, a arborização de Goiânia, ela vem se transformando à medida que se vão obtendo conhecimento sobre a arborização. Então, em troca do ficus, trouxe o oiti, a espécie de oiti. Então, é possível perceber que tem muitos oitis em Goiânia, principalmente para substituir o ficus, que é uma espécie fácil de podar, de manejar a copa, você deixa a copa ali redondinha, bonitinha, né, trazendo ali um paisagismo e uma estética bastante interessante para a região. Só que o ficus também, ao longo dos anos, ele também pode causar prejuízo pela frutificação, pela raiz. Então, Goiânia ela vem se modificando conforme os experimentos que são realizados aqui. O jamelão, como eu mencionei anteriormente, é um experimento. Trouxeram-se o jamelão porque é uma espécie que cresce rápido, gera uma sombra maravilhosa, mas não se atentaram aos frutos. Então, aí hoje a gente está vivendo a consequência dessa experiência da arborização. Tinha. Isso, a monguba também faz parte da formação da arborização de Goiânia. Né? Isso, é uma espécie amazônica que foi traga para a arborização de Goiânia, linda, dá uma copa maravilhosa, fresca, só que ela não tem raiz. Então, quando ela não tem raiz, não tem fixação. Tem uma outra espécie também, que é o guapuruvu. O guapuruvu tem muito ali no Bosque dos Buritis. Se plantaram um guapuruvu adoidado em Goiânia. Nossa, linda espécie. Quando ele floresce, fica amarelinho, parecendo um ipê. Ele fica parecendo uma sombrinha. Isso, né? ele cresce reto, assim, um tronco cinza, muito bonito. Só que ele também não tem raiz, ele é uma espécie da Mata Atlântica. Como o solo do Cerrado é ácido, não é adaptado para ele. Então, ele não tem raiz pivotante, só tem as fasciculares ali, as raízes de condução. Então, ele não fixa, vem o vendaval, pá, cai na cabeça de alguém ali. Ou num carro. E ele cresce muito rápido, né? Ele cresce muito rápido e o seu índice de germinação é muito alto. Então, na época da chuva, quando a gente passa ali no Bosque dos Buritis e olha a serrapilheira, tá cheinha de brotinhos de guapuruvu. É uma espécie que cresce e alastra. Ela é pioneira, então ela vai alastrar todinha aí dentro da região. Então, hoje a gente já pode perceber essa dinâmica da transformação da arborização, que eu acho que acontece na maioria das cidades, e Goiânia é um exemplo disso. Nós temos bairros que já é possível ver essa nova transformação, principalmente os bairros novos que estão surgindo ao entorno de Goiânia, porque para você adquirir a escritura da casa, você precisa de um documento que se chama, se eu não me engano, habite-se. E uma das prerrogativas desse documento para adquirir a certidão é o plantio de árvore. E esse plantio de árvore ele é tirado na prefeitura. Então, logicamente, junto uma coisa com a outra, vou ali na prefeitura, o técnico indica uma espécie adequada para a região e ao longo do tempo vai se modificando. Então, eu acredito que daqui a uns anos pode ser que a gente tenha uma nova arborização, com novas espécies, principalmente do cerrado, novas espécies adaptadas à região. Eu não sou contra a utilização de espécies exóticas, desde que ela seja apta para a região. Porque, como a Fernanda mencionou, a espécie exótica em um local errado, ela pode causar muitos prejuízos. E eu retomo novamente a gameleira. Então, locais onde você tem a gameleira, é muito perceptível a predação dela em outras espécies, principalmente na sibipiruna. O passarinho vai lá, come a sementinha da gameleira, vai lá na sibipiruna, deposita ali a sementinha, a árvore cresce ali, consome a sibipiruna, então ali tem possibilidades de entrada de patógenos e a árvore acaba caindo, morrendo. Coqueiro ele engole, assim, o coqueiro é uma coisa muito maluca, né? Uma árvore vampira, bem Rodrigo, e aproveitando forte. então, você falou que deu alguns exemplos, né? Queria que você trouxesse mais exemplos de arborização aí para as vias, né? Você falou do pau-formiga, da cega machado, né?
Quais outras que estão Oiti. previstas do Oitis? Oiti. Apesar que ele falou, pelo que eu entendi, do Oitis não é muito. Quais O outras Oiti que depende estão do previstas local. no plano diretor de arborização de Goiânia que a gente pode estar implantando aí nas vias e tal, né? Olha, nas calçadas, Uhum. a gente precisa avaliar alguns aspectos antes da escolha da espécie arbórea. Uhum. Principalmente a fiação, o tamanho Uhum. da calçada, a presença de aparelhos, né? Seja eles ali lata de lixo ou hidrante, Uhum. antes de tudo, para poder escolher Uhum. a espécie a Sim. qual colocar. Se ela vai ser de pequeno porte, médio porte, grande porte. Uhum. Né? Então, para espécies de médio porte, onde nós temos a presença de uma fiação um pouco mais alta, uma calçada ali acima de largura mais de 2,5 metros, a gente pode escolher uma espécie bastante interessante, que eu sou apaixonado nela, que é a quaresmeira, que Uhum. inclusive ela já está florindo, né? Uhum. Ela flore aí no tempo da quaresma, já se encerrou a quaresma, mas ela dura aí um pouquinho mais tempo. Então, a Tem quaresmeira perfume, né? tem, você chegar lá pertinho dela, você vai ver o perfume. Agora, eu tenho uma curiosidade em relação à quaresmeira, que parece que é assim, um período de duração da quaresmeira. Eu não sei se acontece isso ou se é coincidência. Eu plantei quaresmeira lá na minha chácara, lá em Santa Branca, e no período aí de 15 anos, 15 e pouco, elas começaram a ir morrendo, vai secando embaixo, e praticamente morreram todas. Eu tenho um único exemplar da quaresmeira. Eu tenho visto ali no setor universitário, na rua 227, no entorno, tem algumas quaresmeiras. E, aliás, a Regina, minha esposa, que é mais curiosa que eu nesse aspecto, ela sempre fala, tá vendo? Essas quaresmeiras estão morrendo. Parece que não tem... Não sei se é fato ou se é coincidência, que parece que tem uma vida útil curta, parece. Eu não sei. Não sei o que você acha disso. Isso. Se é impressão minha também. Não é impressão do senhor. A quaresmeira ela tem um ciclo de vida ali um pouco menor do que outras espécies. E é basicamente isso mesmo, 15, 20 anos, até 25 anos, dependendo do exemplar. Então, são os períodos que ela precisa ser renovada, aquela Até porque ela arborização. não é do cerrado, né? Então, aí, para adaptação, ela já sofre um pouco, né? A quaresmeira, ela é uma espécie ali que você consegue encontrar ela desde a Caatinga, Cerrado, ela vai andando ali pelos biomas, você consegue encontrar ela em quase todos os biomas brasileiros, né? E uma outra espécie bastante interessante é o resedar gigante. O resedar gigante, ele é uma espécie que tem sido utilizada na arborização, principalmente de médio porte, porque ele produz sombra, bastante interessante a sombra dele. O crescimento dele não é tão grande, se conduzido corretamente, com as podas adequadas. E a sua floração é linda. É como resedar, só que gigante. As flores de resedar gigante. É uma ótima opção para arborização. Agora, uma opção para arborização de grande porte, que é onde não há fiação e há calçadas acima de 3 metros de largura, é o Saga Machado. O Saga Machado é uma excelente opção para arborização, principalmente de empreendimentos. Às vezes você tem uma calçada ali com 10 metros de largura não, de comprimento, 10, 15 metros. Você vai ter uma opção paisagística muito interessante, principalmente na época da floração, porque ele fica rosa e dá aquele rosa de longe, assim, meio aveludado. Então, você vai conseguir passar ali e ter uma ótima floração, uma ótima estética para o empreendimento. Agora, Rodrigo, a gente faz parte de um grupo de pesquisa lá na faculdade onde eu dou aula, na Uniaraguaia, e nós fizemos uma visita naquele viveiro próximo lá vou falar do lixão. Não é lixão do aterro, mas... Aterro controlado. O negócio está feio lá. Nós fizemos no final do semestre passado. Lá é lindo. E confesso para você assim, que foi meio decepcionante. Sério? Sim, não por conta da organização, muito bem organizado, muito arrumadinho.
Fomos muito bem atendidos, eu não lembro o nome do agrônomo que nos atendeu lá, mas era quem cuidava. A decepção ficou por conta de não existiam muitas espécies disponíveis para o plantio. E aí, assim, a gente foi naquela ênfase, porque a gente tinha visitado o Jardim de Sequeiro de Brasília. Ah, sou né? apaixonado nele. E aí nós fomos no viveiro deles e tal, então a gente estava assim com aquela cabeça totalmente voltada para as espécies do Cerrado e tal, e quando a gente foi lá, aí ele mostrou para a gente a realidade, né? Não é nem a decepção, é muito com relação a ser uma crítica para a própria cidade de Goiânia, porque ele falou da dificuldade em se fazer as mudas, do Sim. tempo que leva, porque cada muda dessas, você, né, for usar ela muito pequena e não tiver o acompanhamento, como você mesmo falou, se não for tutorada, se não for olhada, ela acaba não resistindo. Então, não tinham muitas espécies. Acho que tinha o cega machado, que acho que era a que mais tinha, e algumas espécies de ipê, mas a gente não tinha muita coisa lá que dava para arborizar. Eu estou fazendo essa fala com você para dizer assim, você está lá dentro da prefeitura agora, né? Não é da gestão passada, mas parece que falta um pouco dessa assistência da prefeitura com relação à arborização, porque a gente sabe que tinha um plano dos canteiros floridos e tal, que até parece que era um plano do Íris, que ele já tinha definido aonde ele queria que fossem feitos os canteiros e tal, e todas as espécies floridas, pelo menos foi o que o agrônomo contou para a gente, elas têm que vir de fora, elas não são produzidas aqui, né? E elas têm um período, né? Elas são normalmente anuais, morre rapidinho e tal. É lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada. Né? Agradeço a União Bernassi, que era a União das Florzinhas, que foi quem deu o pontapé nisso, porque a gente sempre ia no sul, o pessoal falava assim, que o sul é lindo, é arborizado e tal, né? E a gente não tem isso lá em Goiânia. Mas foi graças à União que isso começou, né? Com a persistência dele. Mas aí eu queria ver a sua fala com relação a essa questão da gente não ter tanta produção em Goiânia, acho que tem 4 ou 5 viveiros, não é? Público, né? Isso. Se eu não me engano, é isso. É o da AMA, da Comurg. Isso. Acho que a Comurg tem uns 2 ou 3, e a AMA tem 2, eu acho. São 5 ou 6 viveiros. É isso. Olha, a maior dificuldade da arborização urbana do Cerrado, com espécies nativas do Cerrado, de fato é o viveiro. É você encontrar espécies nativas para o Cerrado, para plantio, mudas de espécies nativas, porque, de fato, é difícil a produção de mudas nativas. Um exemplo claro é o piqui. Piqui é difícil a produção dele, e é difícil ele pegar no solo, né? Ele se adaptar. E isso ocorre muito pela especificidade do cerrado. Eu até brinco na roda de amigos falando que o cerrado, na verdade, não é um bioma. O cerrado é um complexo de biomas, porque você tem tantas fitofisionomias diferentes dentro de um mesmo bioma que acaba sendo biomas diferentes. Né? E as espécies que ocorrem em cada bioma, em cada fitofisionomia, às vezes não ocorrem em todas. Então, essa especificidade de solo, de clima, de nutrientes, elas são muito intrínsecas para a produção. Às vezes eu produzo uma espécie do cerrado, por exemplo, eu produzo o piqui, e eu vou implantar ele dentro da arborização ali de um parque e tal. Só que às vezes o solo que está naquele parque já é um solo que veio ali de aterro, ou era de uma fazenda, ou alguma outra situação específica, e então ele não consegue se adaptar. Ou às vezes o clima é diferente, é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, o solo é um pouco mais hidromórfico, né? Então o cerrado, infelizmente, ele tem essas dificuldades. E em consequência do poder público, falta muito investimento. A arborização urbana de um município, ela precisa ser um plano de governo.
Por quê? Porque ela precisa de estrutura, precisa de investimento, precisa de dedicação, precisa de equipe multiprofissional para aquelas áreas, porque eu vou precisar do engenheiro florestal para fazer o planejamento. Vou precisar do operacional para manter esse planejamento. Planejamento de plantio, de corte, de manejo, né, desde a poda, identificar a frutificação. Nossa, eu não posso podar agora porque está em período de frutificação. Não posso podar agora porque se eu podar essa árvore com motosserra, ela vai adoecer, que é o que ocorre com algumas espécies aqui da cidade. Então, essa falta de diversidade florística de espécies nativas do Cerrado, às vezes ela pode ser até um déficit de conhecimento. Né? O Viveiro da Ama, eu tive a oportunidade de coordenar, gerenciar o Viveiro da Ama por algum tempo, e a gente trabalhou muito essa questão da diversidade. Então, lá, ao mesmo tempo que estava recebendo compensações de viveiro, o pessoal estava produzindo mudas, para manter a diversidade do viveiro e o quantitativo de mudas para serem distribuídas. E aí a gente tem uma dualidade dentro dessa situação. Eu vou utilizar a muda para quê? Eu vou utilizar a muda para reflorestar um APP? Ou eu vou utilizar ela para arborização? Porque, às vezes, por exemplo, o jatobá, para eu fazer o plantio de nascentes, não pode ser o mesmo, a altura do jatobá não pode ser o mesmo que eu quero utilizar para arborização. Então, são alturas diferentes, porque se eu pego o jatobá utilizado para arborização de 2 metros e coloco ele num reflorestamento, pode ser que a efetividade do plantio não seja tão eficiente. Então, são várias questões associadas que precisam de um planejamento governamental e um plano mais efetivo para isso. E cultural, né? Para levar para as pessoas essa diversidade que você está falando aqui. Nossa, quanta coisa. Mais complexo do que a gente imagina. Muito né? mais complexo. Gente, a arborização é complexo. Falou ainda, né? A gente nem falou ainda do IP. Né, que é uma árvore muito bonita e tal, né? E, o IP é lindo, né? E que também não é tão fácil assim. Tem, quais são as dificuldades? A mesma coisa do piqui, né? Acho que tem esse lado que a gente acha é do cerrado, então pega e põe aqui e vai dar certo. E não dá sombra, né? O IP não dá sombra. Não dá sombra, né? Ele tem a folha, a folha palmada, né? O que é a folha palmada? É a folha que tem 5 folíolos ali, que são pequenas folhas que a gente chama de folíolo, que é como se fosse o sinal da mão ali. E então os raios de luz passam ali, né? E você não vai ter uma sombra efetiva, como você teria de uma monguba, de um jatobá, por exemplo, que é uma sombra ali mais fresca, com maior umidade. Ele tem que ser colocado, não dá para colocar em vias, né? Não, o jatobá parques, especialmente em parques, em áreas... porque o bichão é muito grande. Esse fim de semana a gente teve fazendo uma visita em Serranópolis, lá no parque. No parque não, na realidade é dentro de um sítio, né? Que tem lazer lá, uma pousada. A gente foi fazer um day use para visitar lá um parque arqueológico lá que tem 11 mil anos, né? E a gente andou na mata para chegar nesse... Eu conheço lá. Nesse parque. Serranópolis, em Serranópolis lá. A gente passou por cada jatobá e disse, poxa, deve ter uns 200 anos pelo tamanho dela. Tem jatobá aqui em Goiânia que tem muito mais de 100 anos, né? Gigantes. Tem um parque bastante interessante ali no Vale dos Sonhos, saindo para Anápolis. Tem um parque que ele tem tanto jatobá, que eu acho que lá deve ter uns 50 jatobá mais ou menos. É muito jatobá, e tem jatobás gigantes que dá para você abraçar, né? Não consegue nem abraçar de tão grande que é. Então, ele pode ir mais de 100 anos. Mas o IP tem uma questão, acho que muito mais paisagística, a beleza dele, do dourado, do vermelho. Literalmente a beleza cênica, né? Representação do cerrado, né? Representação. Mas então, assim, ele é ideal mais realmente então para parques, para praças, do que efetivamente para uma via, né? Ou não? Não, depende da via. Tem muitas vias que têm IP. Inclusive tem até um projeto
da Agrovia, eu não sei como que está a situação desse projeto atualmente, que o projeto era plantar cipê amarelo para ficar igual às vias de Curitiba, né? Que tem as vias de ipê rosa, que quando flora fica todo roxo, né? Teresópolis tem uma plantação de ipê. Sim, você que trabalhou no plano diretor, você deve lembrar. Eu lembrei agora. Aquela via paralela à rodovia, tem diversas cores de Isso. de predomínio do rosa, né? Quando eu ia para rosa. Anápolis, passava ali na época da floração. É lindo, né? deslumbrante. E deixa eu fazer uma pergunta de leigo, né? A GO 020, né, botaram um monte de palmeira imperial. Não vai ficar brigar comigo, né? Que eu brinco o seguinte, cara, esse cara da palmeira aqui já ganhou bastante dinheiro, né? E não é barato. E não é Não, é barato. barato, E caríssimo. agora em Jataí, né, na gestão anterior, fizeram lá a Avenida das Palmeiras, que é a que liga a 060 com a cidade. Ali, a primeira entrada, quem vai aqui de Goiânia para Jataí, botaram Palmeira também, né? Pô, não dá para colocar, né, um IP. A gente está no Cerrado, Tá no né? Cerrado, Vamos né? aproveitar a nossa identidade, vamos fortalecer a nossa identidade do Cerrado, né? Exato, né? Mostrar que a gente tem árvores potenciais também para poder compor o nosso paisagismo. Você falou de árvores aqui que eu não conhecia, né? Do Cega Machado, né? Então, assim, né, do Pau-Formiga, nunca ouvi falar, né? Então, vamos fazer a Avenida do Cega Machado. Pô, inclusive, tem até uma discussão bastante interessante. Tem vários profissionais que são contra o plantio de uma mesma espécie em uma avenida. Seguidamente, justamente por conta de doenças ou essas coisas. Mas dentro do campo do melhoramento e da genética, esse é um problema simples de se resolver, né, utilizando matrizes diferentes, que é o que a gente deve utilizar na composição dos plantios, principalmente no planejamento. Quando eu planejo um plantio de avenida, eu não posso utilizar apenas espécies de um viveiro. Por quê? Porque às vezes aquele material genético, agora a gente está entrando assim por um assunto mais denso, mais complexo da área vamos complexar um pouquinho mais a arborização, né? Não, mas de maneira resumida, para compor uma arborização de uma avenida, a gente deve utilizar diversas matrizes diferentes. Ou seja, eu tenho que utilizar a muda que veio de uma árvore, outra muda que veio de uma árvore totalmente diferente, de uma localidade diferente, né? Então, eu pego um ipê amarelo ali de Rio Verde, um ipê amarelo do viveiro de Goiânia, de outro viveiro, para eu compor uma matriz genética ali diferente, né? Para que elas... se porventura ocorrer uma praga, alguma doença, que possam ter árvores suscetíveis ali naquele local, que sejam suscetíveis a essa doença. Porque se eu tenho uma árvore de uma mesma matriz, pode ser que ocorra essa situação, né, de uma praga, uma doença, comprometer todo o meu plantio. Muito legal. Então, na realidade... O mesmo sentido do plantio de eucalipto. Né? Então, assim, na realidade, quando a gente fala de plano de arborização, a gente não está falando também só de arborização de parque e de via. E sim, também a gente tem que planejar os viveiros que vão produzir essas mudas. Os viveiros, né? Da onde eu vou tirar essas mudas, né? Qual viveiro, o transporte. Capacitar, né? Justamente, capacitar. E assim, uma outra coisa que a gente já enfrentou em alguns planos diretores, nas visitas, né, nossos diagnósticos, é que as pessoas, porque a planta muda é pequena, leva um tempo para crescer, né? Existe possibilidade, né, falando tecnicamente, de um município, por exemplo, fazer parcerias com pequenos produtores e pegar algumas árvores de porte médio, fazer, né, a transferência, a remoção e tocar, porque... Olha, esse assunto eu adoro. Porque o que acontece, né? A gente fala muito nos planos diretores dessa questão, lá principalmente o Marcos Borges fala da parte de condições de vida, né? Do pequeno produtor. Mas o pequeno produtor, ele tem capacidade de produzir coisas que o grande às vezes não tem nem interesse, né? Porque quanto é que custa uma árvore de porte médio? Não vai produzir soja, né? Exato. Mas olha só, Silvio, se o pequeno produtor mandar lá 2, 3 mudas de porte médio e ganhar R$2.000, custando um valor...
para o pequeno produtor, aqueles 2 mil faz a diferença lá. Justamente. Né? Então, a parceria do município com esses pequenos produtores, ele produzindo, cara, todo mês você vai me entregar 2, 3 mudas de porte médio, que nós vamos realocar aqui para a cidade. Como é que você vê isso? Você falou que gostou do assunto, né? Continua agora. Não, eu gosto do assunto porque hoje já está essa parte de viveiro, ela já está muito bem desenvolvida, né? Então, hoje a gente tem alguns viveiros espalhados pelo Brasil, até aqui em Goiânia, os viveiros já estão começando a adotar essa medida, que é a venda da árvore grande, né? Então, você compra um IP já estabelecido, você compra uma barriguda já estabelecido, o viveiro vem, instala para você, aí de repente você chega na sua casa, você já tem uma floresta consolidada ali na sua casa do dia para a noite, né? Então isso é uma evolução muito grande, porque antigamente a gente plantava as mudas pequenas e tinha que esperar ali crescer e ver o que ia formar, né? Então inclusive, essa é uma parceria bastante interessante que pode ser proposto para pequenos produtores, né? Desde a coleta da árvore ali naquele local, no momento da supressão, para a implantação nela em alguma via. É claro que tem toda uma logística, toda uma técnica, né? E um custo, né? Às vezes esse custo pode ser até inferior, né? Dependendo da localização, porque você trazer ali, sei lá, 50 IPs do sul ou 50 IPs de uma outra região, às vezes fica até mais barato você resgatar ali dentro de uma área que já possibilita esse transplante. Né? Se você está numa cidade pequena, né, você tem ali um pequeno produtor que tem, de repente, 4, 5 hectares, né? Tem lá seu 8, 10 hectares, né? Tem a licença de desmatamento. Tem a licença, tudo. Claro, você tem tudo licenciar, não pode ser Deus dá, não, agora vou plantar IP aqui para vender, né? Minha hora agora. Agora é minha hora. Eu gostei da dica lá do Selomar. Vamos produzir. Mas assim, para o pequeno produtor fazer esse estudo é caro. Mas o município tem um viveiro, esse viveiro dá curso para esse produtor, faz a parceria, certifica ele. Pô, se eu consigo tirar lá 5 produções ano, né, a R$2.000 cada produção, nasceu, por exemplo, é 10 mil a mais para aquele produtor, que faz muita diferença, né? E até fomenta o desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. Porque o que você não vai utilizar no viveiro, você vai economizar bastante coisas que seria utilizado no viveiro. E são coisas pontuais. Às vezes você está lançando uma praça, né? Você fez e quem vai se comprar também são os próprios loteadores que vão fazer um loteamento, porque ele vai fazer uma praça e aquela praça entrega aquela praça careca lá, né? Nada contra os carecas aqui, né? Com 3 brotinhos assim de Então, com 2 brotinhos exatamente pequenos lá, e a população, olha, eu não tô usando a praça lá, porque enquanto não crescer, então vai levar 10 anos para usar a praça, né? Então, são parcerias que são importantes, né, Fernanda? Você falando da parte urbanística aí. Então, Selomar, eu queria, antes, né, da gente chegar ao fim, lembrar o seguinte: o Rodrigo falou que o Cerrado é um complexo bioma, né? Relativo às nossas complexidades. Né? E interessante e triste. Até hoje, o Cerrado ele não é reconhecido pela nossa Constituição. A Constituição brasileira não reconhece nem o Cerrado, nem a Caatinga, né? Que são esses 2 biomas, não são reconhecidos. Você, quando vai olhar a Constituição brasileira, fala de Mata Atlântica, Floresta Amazônica, do bioma amazônico, Mata Atlântica, do Pantanal, mas não fala do Cerrado. O Pedro Wilson, quando ele era, não me lembro se era vereador ou deputado, em 2000, antes de 2000, fez acho que era deputado federal, ele fez um projeto de lei para reconhecimento do Cerrado enquanto bioma. Esse projeto de lei ele já foi arquivado, não está mais disponível e nós não conseguimos essa vitória. Pensando que é um bioma tão complexo, complexo e rico, né? Rico, com a biodiversidade enorme. E, no entanto, não temos. Eu acho que nós temos tem tanta emenda à Constituição, né, Silvio?
E assim, eu entendo que a Constituição foi feita lá em 88, para outros países, em relação a outros países é muito nova, mas em relação, acho que planejamento urbano, planejamento ambiental, era uma época ainda que talvez não se pensasse tanto, não se trouxesse tanto, mas hoje em dia uma emenda, né, Pois alguma mas coisa... o problema disso é que toda vez que se fala em transformar ou se reconhecer o Cerrado enquanto um bioma, o que pega é justamente o agronegócio. Porque você, então, vai ter proteções específicas para áreas específicas e que não é interessante. A questão toda é essa, quer dizer, uma lei dessa tem que passar na Câmara Federal, né? E a bancada do agronegócio é extremamente forte lá, né? Sim. E eu acho que é até uma visão preconceituosa e meio coisa deles, porque você pode muito bem reconhecer o Cerrado como bioma, né? E continuar tendo as plantações. Justamente. Né? E eu até. Eu acho que exatamente. E até criar rendimentos financeiros com a conservação ambiental também. Aí é aquele negócio que eu acho que o Silvio matou a charada, é muito mais preconceito e desconhecimento, né, Silvio? Do que, quando fala em proteção. É a mesma coisa quando a gente chega numa cidade e fala, nós vamos instituir aqui a unidade de conservação. Não, mas ninguém usa, já é uma área mesmo. Você pode criar uma APA. Aí o pessoal cai de pau. Primeiro tem uma confusão dessas unidades de conservação, a meu ver, que é um negócio sério. Quer dizer, até gente esclarecida, sabe? Vira e mexe eu vejo o pessoal chamando a APA do João Leite de APP, ou chamando a APP lá não sei de onde de APA. Então o pessoal faz uma confusão danada. E tem um preconceito terrível em relação... Quer ver um preconceito? Aquela questão do que a gente estava discutindo em relação à questão dos parques urbanos, né? Ou parque linear. Quer dizer, vá conversar a questão de parque urbano ambiental lá em Aparecida, nós vamos, né, possivelmente fazer lá não vou nominar não, mas você vai falar em parque urbano lá, o pessoal fica cheio de dedo da administração, porque eles tiveram uma situação até um pouco traumática anteriormente, que foi a criação do parque natural. Era um parque natural, dentro do sistema do SNUC e tal, que eles propuseram para a Serra das Areias. Aí, um parque natural, você tem que ter zona de amortecimento, você tem que ter uma série de coisas. A zona de amortecimento lá pegava o espaço urbano, aí deu um conflito danado, o Ministério Público entrou e tal. Quando nós fizemos o plano de manejo lá, qual foi a saída que nós tivemos? Transformamos de parque com a APA, né? E no decreto regulamentador que nós propusemos para regulamentar a lei da APA, propusemos a criação de um parque urbano ambiental dentro da APA. Aí esse parque urbano ambiental era diferente. Você não vai ter que ter um sistema de manejo desse parque urbano ambiental igual a de um parque natural. Você pode fazer igual você tem os inúmeros parques urbanos aqui dentro de Goiânia. Fazer várias intervenções, né? Então, esse tipo de coisa. Mas tem uma confusão nisso e tem uma falta de desconhecimento e também, né, que prejudica as coisas. A gente passou também por uma época que cuidar do meio ambiente era ser restritivo. É restritivo. E hoje a gente viu que a gente pode conviver com o meio ambiente, com determinadas atividades que são compatíveis com o meio ambiente, né? E pode até favorecer. Eu costumo dizer, até lá, por exemplo, de vez em quando eu me deparo, eu estou lá na Santa Branca, lá na Ecovila, há 20 anos, né? Desde o início, lá que a gente está lá, ajudou a implantar e tal. E é um condomínio que é considerado ecológico, nós temos uma série de condições específicas ecológicas. Vira e mexe, tem pessoas lá dentro que quer transformar. Não, a gente tem que transformar, urbanizar mais e tal. E no intuito até de valorizar mais os lotes e tal. Eu falo para eles, vocês não sabem o tanto que isso aqui vai valorizar no futuro. Por quê? Nós vamos ter um condomínio que é sui generis. Os módulos são extremamente grandes, você tem todo um patrimônio ambiental muito forte e o meio ambiente vai valer ouro. Sim. O meio ambiente já está valendo. Antigamente você protegia, né? Aquela visão, vamos proteger e tal, mas não dava um valor econômico ao meio ambiente. Hoje, além de proteger, você tem um valor econômico. Você pode ter um manejo, você pode tirar né, uma questão econômica, um valor econômico muito grande dentro da conservação ambiental, né?
Então, eu acho que é isso, é uma visão nova, realmente, que vai aprimorando ao longo Gente, dos anos. o papo está excelente, né? Acho que nós vamos ter que fazer um outro sobre a arborização urbana aí. Eu Parte mais dois, ouvi, né? mas eu acho que com o Rodrigo aqui, ele tem um manancial de conhecimento tão grande que sobre a arborização Com nós não temos certeza. necessariamente que fazer outros. E vamos primeiro, trazer, já Ele fica tem um convidado manancial aqui muito grande também, de Rodrigo, para o conhecimento. próximo, e vamos trazer o Tarcísio Claro, também, vai ser um né? prazer. Para a gente estar falando aqui sobre isso aí. Eu sou um fã incondicional dessa meninada nova aí, sabe? Um cara como o Rodrigo, como o Tarcísio, como o Thiago Duque, né? Eu pensei que você ia dizer que eu era novo. Você é mais ou menos, né? Então, eu caminhando para os meus 76 anos, né? Olha Eu só. acho que realmente essa meninada é depositário hoje de um conhecimento enorme, sabe? Eu Uma acho que aula ouvir. precisa dar espaço para esse pessoal Sim, mostrar a vamos. cara em trabalhos, em bate-papo, em podcast, em tudo, sabe? Eu acho que é isso aí. Vamos falar. Gente, você que acompanhou o nosso trabalho até agora aqui, né? Que é um trabalho que é uma diversão, né, Silvio? Se você gostou, curta aí, comente, né? Deixe o seu like, compartilhe esse programa aqui que está no YouTube, né? Com as suas redes sociais, nas suas redes de WhatsApp, tá? Que isso vai estar ajudando a levar conhecimento para as pessoas, principalmente do assunto de hoje, que foi a arborização urbana, que a gente já deu para ver aqui que não é, né, como fazer bolinha. Até bolinho o pessoal acaba errando, né? Bolinho frito, né? Bolinho de chuva. Então, pessoal, tem receita, tem normas, né, que a gente tem que seguir. A gente aqui trouxe só uma pincelada para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria a palavra final bem rapidinho aqui, né, dos nossos convidados, começar pelo Silvio. Obrigado. Não, eu gostei muito de participar, aprendi uma série de coisas desse conhecimento com o Rodrigo aqui, né, nesse bate-papo, e eu acho, endossa as suas palavras. Eu acho que a gente tem que trazer o Rodrigo mais vezes aqui, porque ele conhece muito a arborização, né, é um estudioso e conhece na prática também, que ele participou de muita coisa aí, de viveiro e tal. Então, foi muito importante esse podcast aqui, esse bate-papo. Valeu, Rodrigo. Olha só. Vou terminar com a Fernanda aqui, fazer fechamento. Olha, foi um prazer enorme estar participando hoje com vocês. Eu adoro falar sobre a arborização dos meus hobbies aí. Às vezes alguns colegas até brincam, falam assim, ai, nossa, que saco, esse menino vai falar dessa árvore de novo. Mas é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Aceito vários convites, estou à disposição sempre que precisar. E eu quero até deixar uma mensagem final sobre a arborização urbana, porque não é somente engenheiros florestais que trabalham com arborização. Nós temos diversos profissionais, agrônomos, arquitetos, biólogos e até a população. A arborização, ela não pode ser tratada como um objeto de funcionalidades, né? Mas a arborização ela deve ser tratada como um sujeito como direitos, um sujeito como subjetividades, né? Um sujeito com as suas especificidades. Porque eu acredito que a partir do momento que a gente começar a tratar a arborização como um sujeito que tem direitos, a gente consegue enxergar a cidade de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Não só como uma prestadora de serviço, mas a natureza como uma agregadora, né? Como um mix de agregações para a nossa convivência. Valeu, muito obrigado. Lindas palavras. Fernando. Pai Salomão, o que dizer de um encontro assim tão agradável, né? Conhecer pessoalmente o Rodrigo, a gente já se conhecia por mídia, mas conhecer pessoalmente. Pode ter certeza que vão chover convites para ir levar a palestra para meus meninos. Claro, vai ser um prazer. Mas, assim, acho que a gente aprende muito ouvindo quem é especificamente da área, quem realmente trabalha com isso. E a gente tem que aprender e tentar conduzir da melhor forma possível, porque tem muito mito e tem muita verdade que a gente não tem conhecimento deles, né? Justamente. Mais uma vez, Salomar, muito obrigada pelo convite e foi um prazer. E o Complexidade está aqui para quebrar esses mitos, sabe, Fernando? Né? Trazer novas reflexões, fazer as pessoas pensarem, né? Que não é assim, né? Tocando, fazer bolinho frito. Até bolinho frito o pessoal
tem problema para fazer, imagina cuidar da arborização urbana. Precisamos de profissionais e é esse o intuito aqui do Complexidade, mostrar que a cidade é cheia de complexos, né? De complexidades que têm que ser analisadas, têm que ser estudadas. E esse é o nosso trabalho aqui do podcast do ITCO. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado e fica aqui o convite para o próximo programa. Até lá!